A nossa sala de entrevistas de hoje aborda o tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A nossa sala de entrevistas de hoje recebe o pastor e psicólogo César Augusto Emerick para falar sobre um assunto muito importante, sobre um assunto também muito sério, que é o abuso e exploração sexual infantil. Pastor, seja bem-vindo à nossa sala de entrevistas. Primeiramente, qual a diferença entre abuso e exploração sexual? Thalita, eu quero agradecer a oportunidade que a TVP me dá novamente. Agradeço muito esse momento para a gente tratar de um assunto de tamanha seriedade. Principalmente porque a cidade sempre precisa estar alerta e as pessoas precisam estar de olhos abertos para auxiliar no combate a esse mal que é terrível, como você bem disse, cresce muito. A questão do abuso é quando o adulto ele tem uma certa relação, um encontro, ele mexe nas partes íntimas da criança. Geralmente esse adulto é ou da família, perto de casa, ou dentro mesmo de casa, o que é terrível. E a exploração sexual infantil é quando entra o recurso financeiro. É aquela triste situação em que nós sabemos que pais mandam suas filhas, ou mesmo os filhos, ficarem à beira da estrada para o turismo sexual, para se oferecerem para as pessoas que estão viajando. Então, quando entra o recurso financeiro, quando entra a questão financeira, a exploração, a criança está sendo explorada. Não se usa mais, Thalita, a expressão prostituição infantil. Porque a criança não tem essa consciência, essa ideia, né? Ela é ou explorada ou abusada. A questão da exploração sexual é uma questão mais aberta, né? Uma questão que as pessoas podem ver, podem denunciar. A questão do abuso já é algo mais fechado, algo que muitas vezes os pais podem não ter consciência disso. Como identificar que a criança está sofrendo abuso? É bem sério isso, porque há uma mudança de comportamento na criança, agressividade, muita agressividade. A criança, ela tem um olhar assustado e temeroso sobre a pessoa, né, que está abusando. E uma das coisas mais tristes é que há uma baixa de rendimento escolar drástica. Aquela criança que tinha notas maravilhosas e tal, de repente ela tem uma dificuldade de aprendizado e um outro fator que é triste, muito triste, é o isolamento. A criança começa a se isolar. A criança começa a ter uma atitude de distanciar-se das pessoas porque realmente ela se sente envergonhada demais. E além de envergonhada, infelizmente, ela se sente culpada, né? Ela se sente culpada. Então ela se isola. E quais são os meios que o abusador usa para controlar a criança? O abusador sempre usa a questão da condenação e da ameaça, né? Ele chega, ele realiza a tarefa hedionda, né? E aí então ele fala, olha, se você contar para sua mãe, ela vai adoecer, vai morrer e você que é culpada. Sempre faz com que a criança se sinta mal ou se sinta culpada por contar. Então, se nós verificarmos uma criança afastada, isolada, silenciosa, né, com um olhar um pouco, um olhar distante e amedrontado de determinada pessoa, é preciso investigar, é preciso conversar. O mais interessante é que às vezes a gente ouve depoimentos em que as pessoas sofreram abusos e algumas contam que quando criança achavam que a culpa era delas, né? Que o abusador, ele coloca essa ideia na cabeça da criança. Via de regra, os colegas psicólogos vão provavelmente concordar comigo, de que via de regra toda criança abusada ou infelizmente explorada também, essa criança se sente com a culpa. Por quê? Porque o abusador, ele manipula. O abusador, ele é um sedutor. O abusador, ele manipula todo o pensamento da criança, fazendo com que ela pense ser ela a culpada. Ela é que provocou aquilo. Você imagine só, Thalita, a criança, ela não sabe diferenciar o carinho da carícia, mas ela vê que tem algo errado. Ela vê que tem algo extremamente errado.
Quer dizer, a mesma mão que faria um carinho agora está fazendo uma carícia. E, às vezes, o corpo, ele responde, independente de nós acharmos bom ou não, o corpo pode responder. Então, imagine a crise que há dentro dessa criança, a crise emocional dela ver que tem algo errado acontecendo com ela, alguém está fazendo algo que não é o normal e ela não saber definir isso dentro dela. Então, ela se sente culpada mesmo. A parte mais difícil, eu acho que é fazer com que a criança conte. Como fazer com que a criança conte? Os pais precisam sempre criar a criança num ambiente aberto de diálogo. Essa é a ideia mais forte, né? Eu sei que o psicólogo gosta muito da palavra diálogo e assim, realmente ela é importante, no sentido de que a criança se sinta livre, a criança saiba que ela será acolhida. As crianças precisam ser criadas numa situação em que ela é acolhida sempre. E via de regra, quando a criança fala um assunto desse, é verdade. Via de regra, a criança, ainda que tenha aquelas fases da mentira, a gente sabe muito bem disso, que tem aquela fase de criar, de fantasiar, sim, mas via de regra, esse assunto, ela não está mentindo. Sobre esse assunto, então, a criança não mente. Se ela falou, os pais, né, ou para quem ela falou, um parente, um amigo, devem acreditar na criança, levar a sério. Sim, levar a sério, investigar, ficar atento às pessoas que estão perto dela. Existe uma forma, né, do abusador chegar na criança que é um carinho a mais, é algo que extrapola o normal de alguém ver a criança, né, extrapola o normal. A gente percebe nas atitudes, nos olhares, na maneira de se dirigir à criança. Então, os pais têm que ficar atentos e têm que ouvir a criança ao sinal de qualquer alteração de comportamento, isolamento, qualquer alteração na escola, né, qualquer situação em que a criança chega e fala, eu não estou querendo ir mais na aula. Por que não está querendo ir mais na aula? Né? Tem que investigar, coisa errada, né? Tem que ir atrás. Não é só obrigar como se a criança, como se fosse só fruto de uma preguiça da criança. Não, sempre é bom investigar. E quais as consequências na vida adulta, no desenvolvimento da criança, desse abuso? Thalita, a criança, ela pode até esconder debaixo do tapete emocional. Pode até esconder, mas isso vai transparecer no relacionamento futuro. Exatamente porque a criança abusada e explorada tem uma tendência da desconfiança, uma tendência de criar uma proteção emocional, uma couraça emocional, o que é ruim demais, e tem a tendência de transferir isso para os próximos relacionamentos. Inclusive, a gente chega a falar até reteatralizar isso, ou seja, transferir toda aquela sensação, aquele sentimento, aquela dor emocional para os futuros relacionamentos. E é cruel isso. Só para ressaltar, esses casos de abuso acontecem com pessoas próximas às crianças na grande maioria das vezes. Pessoas que, por exemplo, podem ser parentes, professores, amigos da família, maior incidência é de pessoas próximas, né? Sempre, via de regra. Por isso, assim, todo pai deve ter, toda a mamãe, todo papai deve ter muito cuidado em relação a como essas crianças se relacionam com as pessoas adultas que estão perto dela. Os pais precisam entender que a criança, ela é frágil na análise dela, né? O cuidador é o pai, né? O pai é que sabe, a mãe é que sabe o que é melhor para ela. Então, se a criança tem um comportamento que não é aquele comportamento esperado do dia a dia dela, principalmente com um adulto, fique de olho mais aberto. E sempre cuidando que a criança, ela não vai estar mentindo quando ela avisar que, olha, né, quando ela manifestar algo sobre alguém. Pastor César, a TV Minas Brasil agradece a sua entrevista. Nós esperamos estar contribuindo aí com informações para que as pessoas possam identificar esses casos e denunciar, pois infelizmente tem muita incidência, né? E é um caso muito sério e muito preocupante.
Eu que agradeço e deixo aqui a ideia de que existe o Disque 100. É totalmente sigiloso, você pode telefonar e há pessoas lá que poderão ajudar nesse sentido. O Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Mais informações e esta edição você pode rever no nosso portal mbnews.tv.br. Acompanhe também a nossa programação no Facebook, MB News, e no YouTube, Jornalismo Paracatu. Outras notícias nessa sexta-feira no Jornal da Manhã com Lilian Dequi. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.